Nesta manhã de terça-feira da quarta semana da Quaresma, nós vamos meditar um pouco sobre o livro de Ezequiel, capítulo 47, versículos de 1 a 12. Invoquemos a Santíssima Trindade. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei nelas o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A fonte prodigiosa do templo. Aqui o profeta nos fala da visão que tem sobre a fonte do templo. A fonte de Gihon era uma fonte muito famosa de Jerusalém, porque foi uma canalização que o rei Ezequias fez, né, do alto da montanha até a cidade, para que pudesse ter água em abundância para o povo. Na visão do profeta, ele vê uma outra fonte ao lado sul do templo. E aí, essa fonte que ele vê, essa água que ele vê jorrar, vê nascer, é uma fonte que vai em direção ao mar, que fertiliza o deserto de Judá, árvores frondosas, frutíferas, brotam de ambos os lados dos rios, e uma terra que é muito árida, como nós sabemos que o deserto é muito seco, mas porém nela há vida, a água pode não ter a flor da terra em abundância, mas ela também passa por baixo naturalmente. E essa água vai em direção ao mar, que fertiliza, melhor, que é como se fosse uma espécie de purificação. Como nós sabemos, todo o rio de água doce desemboca aonde? No mar. Por isso há a vida no mar, que é uma água muito salgada. Então, por essa razão da água doce desembocar até lá, também é possível que haja vida no mar. E nós sabemos que muitas vidas existem, pescadores fazem seu trabalho também em alto mar, porque tem essa possibilidade. E já uma referência também do profeta, do evangelista João, ele vê essa fonte de água jorrar do lado de Jesus, quando o soldado fura Jesus com a lança ao lado, sai sangue e água. Ou seja, o templo era a referência da fonte de água pura. No Evangelho, o evangelista já coloca Jesus como que substitui o templo, não como templo, substitui o templo, é de lá que sai fonte de água para a vida eterna. O Evangelho de hoje também é de São João, capítulo 5, versículo de 1 a 16. A cura do paralítico em Jerusalém. Um episódio importante quando Jesus estava também na celebração de uma festa dos judeus, passava por um lugar onde havia muitas pessoas enfermas e havia também uma piscina em que acreditava-se que as pessoas ficavam curadas quando a água se movia, ou seja, quando o Espírito de Deus passava, então mexendo na água, e quem tocasse na água primeiro ficava curado. E muitas pessoas enfermas ficavam ali nas proximidades. E uma dessas pessoas era uma pessoa paralítica, já tinha 38 anos, que estava doente. E tinha muita dificuldade. Quando isso acontecia, que ele caminhava para lá com dificuldades, outro enfermo que não tinha tanta dificuldade chegava primeiro e ele não conseguia. Mas a esperança era de que um dia conseguisse. Jesus vê essa situação, se comove com a situação, não só dele, mas de todos. Mas ele se dirige a ele e pergunta se ele quer ficar curado. Ele coloca essa situação: outro chega primeiro do que eu, Senhor, então como é que eu posso? Não tem ninguém que me leve lá. Jesus diz então: pega a tua cama e vai.
te levanta e vai. Ele imediatamente obedece a Jesus, como nós vimos no evangelho de ontem. O funcionário real acredita e vai para casa e seu filho fica curado. Aqui também esta pessoa enferma acredita nas palavras de Jesus, se levanta e sai. Porém, começa um questionamento dessa situação, porque é um dia de sábado que Jesus faz a cura. Mais uma vez, os mestres da lei, chefes religiosos, começam a criticar Jesus por conta do sábado, da cura feita no sábado. Primeiro, eles questionam a pessoa curada. Olha, hoje é sábado, não pode fazer isso, não pode carregar a tua cama. Mas a pessoa curada diz, olha, quem me curou me disse para eu pegar a minha cama e ir embora. Agora, quem foi? Ele também não soube dizer. Jesus desaparece rápido. Em outro momento, no mesmo dia, Jesus está no templo novamente, encontra ele e diz, olha, tu estás curado, vai e não peca mais. É quando ele vai, então, e identifica para aqueles que perguntaram que era Jesus que havia curado ele. Então, como sempre, os doutores e mestres da lei começam a esta busca incessante para querer tirar Jesus do meio deles, porque ele está desobedecendo a lei de Moisés, fazendo coisas que não devem ser feitas no sábado. Enquanto que Jesus não faz nada de ruim, somente coisa boa, somente devolve à pessoa a saúde que ela tanto precisa, que ela tanto necessita, para não ter que ficar mendigando ou dependendo dos outros numa situação como esta. É uma atitude que todos nós devemos ter. Nós estamos vivendo o tempo da Quaresma. Jejum, oração, penitência e tudo mais. Mas não podemos ficar em nosso mundo fechado, pensando apenas no meu bem-estar, no meu local. Não estou fazendo mal a ninguém. Não. A questão é você quebrar os paradigmas e fazer aquilo que é da vontade de Deus. Então a Quaresma, esse jejum, são de coisas inúteis, daquilo que não é aprovado por Deus. Isso nós devemos sim abdicar, deixar de lado e fazer aquilo que realmente agrada a Deus, em ajudar o próximo, em dar amor e cuidado a quem precisa. Glorioso e poderoso Senhor, que fazes alternar os ritmos do tempo, que banhas de luz a manhã e acendes a fogueira do meio-dia. Aplaca as tristes contendas, extingue as chamas da ira, infunde vigor ao corpo e ao coração, dás a paz. Glória ao Pai e ao Filho, honra ao Espírito Santo, ao Senhor unitrino, louvor para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.